Hoje a gente vai falar de um assunto do Evangelho que está no capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Mas não é desse assunto que nós vamos falar, está dentro desse capítulo. O assunto é a coragem da fé. Esse capítulo tem vários assuntos, então um deles é a coragem da fé. E quando a gente fala de fé, vocês vão lembrar de uma passagem do Evangelho que fala a paz do Cristo e a paz do mundo, né? É assim? Nós já falamos sobre isso. E a fé é mais ou menos assim também. Tem a fé do mundo, a fé do homem e a fé verdadeira, vamos falar assim, né? A fé divina, a fé do Cristo. E a gente vai mesclar isso, que é um processo de fases que vão acontecendo no transcorrer da evolução do mundo, com uma outra mensagem de Kardec que está na Revista Espírita de dezembro de 1863, e depois eu confirmo aqui que está escrito, onde ele fala das fases evolutivas da doutrina espírita. Isso é muito interessante. E aí tem um aspecto que a gente começa falando da coragem da fé com uma migração planetária que aconteceu aqui. E a gente vai terminar a mensagem do Kardec falando de uma outra migração planetária que vai acontecer aqui. Então, há mais ou menos, essas datas não são muito precisas, porque ninguém tem as datas precisas, né? 30 mil, 40 mil anos antes de Cristo, mais ou menos lá no Neandertal, nos Cro-Magnon, e aí vai mais para trás ainda, nos Sapiens, quando o homem era bem primitivo, um pouco antes dos Sapiens, bem primitivo, começou a chegar aqui aqueles que eram os migrados de Capela. Algumas pessoas falam exilados de Capela. Mas o Cristo ele não gosta dessa palavra, não. Ele prefere os migrados, a oportunidade que foi dada. Né? Tudo bem que tem um livro, Os Exilados de Capela, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que migrados fica um pouco melhor, porque se acontecer com a gente vai preferir ser chamado de migrados do que exilados. Né? Então, eles aparecem aqui, e aqui já tinha os descendentes dos Cro-Magnons, um pouco do Neandertal, que foi desaparecendo com o tempo, e o começo dos Sapiens ali, tudo naquele processo bem ainda primitivo, bem selvagem. E eles vêm e ficam no plano espiritual, aguardando o quê? Os momentos. Os momentos. E quando eles começam a encarnar, eles têm uma capacidade intelectual muito maior do que os que estavam aqui. Né? Intelectual muito maior. Até moral. Só que a moral deles estava corrompida, por isso eles foram enviados para cá, a recomeçar. E eles precisavam ajudar aqueles que eram primitivos. Mas o primitivo em si não tem moral nenhuma ainda, ele está em processo de desenvolvimento, ele não tem muita noção das coisas, ele usa a sobrevivência, usa a necessidade de comer, e vai que vai. Então, esses outros que chegaram já tinham essa noção. O bem e do mal tinha, da moral, não moral, tinha tudo isso. E aí eles começam a se mesclar, mas esses que vieram, a maioria deles era muito revoltado com o processo. Acharam que eles não deveriam, não mereciam o que for, né? Não importa. E aí eles criaram um processo de ligação com o divino, porque essa ligação já existia mentalmente, por intuição deles. Eles viveram todo o processo de expiação e provas, chegaram num ponto e volta para trás. De uma fé onde Deus era um Deus do poder, da força, que punia, que é isso que eles sentiam, que eles foram punidos por Deus, que Deus não foi legal, não. Foi lá e exilaram eles, tiraram eles lá do local deles, trouxeram eles para cá. E isso eles foram incentivando aqueles seres primitivos também. Mas, de uma certa forma, criou uma condição de fé, mas não a fé, é uma fé religiosa, a fé religiosa, que é diferente. A fé que as religiões criam nas pessoas. Existe uma diferença grande. A fé verdadeira e a fé que as religiões criam nas pessoas. Então, a religião deles era a natureza, era o poder, a força. Aquele que pudesse mais, fosse mais forte, dominava. Então, esse era o movimento de fé que eles tinham, a fé da força. Né? Tinha uma intuição de um ser superior, que aí chamava do que fosse, não importa, é muito lá atrás, mas eles tinham essa fé que
quem era dotado de mais poder, que dominasse, comandava, era o que tinha mais capacidade, aquele que está ligado a Deus, é o que tinha o poder. E assim foi. Mas assim foi muito, muito tempo. Essa é a primeira fase da fé no processo do ser humano no mundo já de expiação e provas. Que apesar de ser aqueles primitivos, nós já tínhamos entrado no processo de expiação e provas. É bem precário, nós já estávamos ali. Então, esses migrados trouxeram essa questão de uma crença em algo maior, de uma crença em Deus, em um espírito, o que for, mas era de poder. E isso durou milênios, mas milênios. Porque vai desembarcar onde? Vai desembarcar em Moisés. Então, você pensa, uns 20, 25, quase 30 mil anos. Mas concorda que tem um certo sentido, era um povo primitivo. Muitos deles eram caçadores e coletores, não tinham embasamento social, não tinham conhecimento do ser humano. Era bem precário. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, o que acontece? Aí nós entramos na fase daqueles grandes espíritos que reencarnam, fora Moisés, outros, né, como Zoroastro, e esses espíritos que vão reencarnando e vão trazendo informações um pouco diferentes. Mas, no nosso caso, vamos fixar em Moisés. Então, Moisés chegou e falou, não, tem um Deus único, porque até aí eles tinham vários deuses, o negócio era, né, um Deus único, e ele tirou, de uma certa forma, uma condição de que ele recebeu uma mensagem de Deus. E essa condição era muito importante para aquele povo, eles acreditavam. E a gente sabe hoje que ele recebeu a mensagem da espiritualidade superior, com certeza, mas não de Deus. Sim, não. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Eles trouxeram mensagens que falavam para as pessoas, olha, você tem que amar a Deus, né? Você tem que honrar pai e mãe, e tem o decálogo. E aí Moisés trouxe o decálogo, e aquele povo era semi-selvagem. O povo judeu que estava com Moisés era semi-selvagem. Isso é muito importante entender, né? E aí você pensa assim, quase primitivo, mas não tão, mas já acreditava que tinha um Deus único. E aí o que acontece? Segunda fase. Segunda fase ainda de um Deus punitivo. Não escapou o Deus punitivo, né? Por quê? Era a fase que ainda era o olho por olho, dente por dente. E essa fase foi até Jesus, olho por olho, dente por dente. E o olho por olho, dente por dente era uma evolução. Era uma evolução. Porque a cultura, a primeira coisa, a cultura é de família grande. Quanto maior a família, mais bem visto era o patriarca, porque tinha muita gente para trabalhar na lavoura, porque esse era o esquema. Né? Esse era o esquema. Então, família grande. Mas, se você ofendesse uma família a nível de cometer um crime, matar um irmão, ou qualquer coisa desse tipo, a outra família vinha em cima de você e, às vezes, não matava só um ou dois, matava um monte. Destruía, aquele virava uma coisa horrível. Então, quando Moisés coloca dentro das leis dele, não das leis de Deus, nas leis dele, que ele tem as leis dele, que é de social, que é a lei de civilizatória. Vamos pegar esse sermo selvagem aqui, que não estou entendendo bem isso aqui, e vamos organizar umas leis aqui para segurar aqui o touro, porque o touro aqui é complicado. Então, várias leis. E dentro dessas leis, o olho por olho, dente por dente. Ou seja, olha, ele matou o seu filho. Então, nós vamos condená-lo, ele vai ser condenado a perder alguma coisa correspondente. Né? Correspondente. Né? Então, assim, ainda é punição. É o Deus de punição. Né? Mas é nesse meio que aparece uma segunda fé. A fé da força ainda tem um pouco ela ainda existe um pouco nas pessoas, mas entra uma outra fé. É a fé dos sacerdotes, da hierarquia, dos rituais, né? A fé em Deus verdadeiro, né? Acreditando em Deus, mas ainda religião. A religião como um meio, né, de ir até Deus, e a palavra significa isso, mas ali é a religião onde para ir até Deus precisava deles. Tem que ter os sacerdotes, senão você não vai até Deus. Eles são o intermediário. Os intermediários são eles. Isso persiste. Isso persiste. E é interessante que não é só no cristianismo, em outras religiões também tem esse aspecto, os intermediários. Né? Não vou nem entrar no detalhe dos intermediários, mas aí tem a ver com bens materiais, né? Riqueza, poder.
autoridade, tem essas coisas todas que nós, ser humano, aqui temos esses problemas. Então, ali, aquilo persiste desde Moisés até quando? A gente pode dizer que persiste até hoje, mas nós temos que fazer um hiato aqui. Tem que fazer um hiato. Jesus e a igreja até 250 anos depois de Jesus. Esse trecho é diferente. Jesus chega e fala, não tem nada de olho por olho, dente por dente. É amor. Inimigo? Não. Ame o inimigo. Ame o inimigo. Né? Perdoa. Não tem limite para o perdão. Perdoe sempre, né? Como Pedro pergunta, mas quantas vezes eu vou perdoar? Ah, não, 7. Não, perdoa sempre. Então é outro mundo. É outro mundo. É um ser que veio de uma condição que a gente não sabe, a gente desconhece, mas eu fico imaginando como é que ele conseguiu pegar a mente de um espírito daquele nível e trazer para aquela situação e falar, agora eu tenho que conversar com essas pessoas. Tem que conversar com eles. E ele fez tudo o que podia e muito mais. E o que ele deixou para a gente? O evangelho. Mas ele deixou uma pureza. Ele disse algumas coisas, sem liturgia, não precisa de igreja, templo, né? É de coração para coração, sem intermediários, de coração para coração. Quem lembra da parábola da mulher samaritana, né? De coração para coração. E aí os seus discípulos encontraram naquelas informações de Jesus um meio de carregar aquela maneira de viver de pureza de Jesus, de amor, no ministério dele. E aí seguiu. E não tinha as igrejas? Não tinha. Você tinha a Casa do Caminho, tinha os locais que eles se reuniam, mas diferente, perseguidos e tudo mais. E assim foi. Dos 2 séculos e meio, um pouquinho menos, né, a pureza doutrinária. Quando chega no século III, ou início do século III, aí chega o Constantino. Né? Constantino, um grande general romano, aí não vamos contar a história também, porque aí não dá, né? Seria outras coisas, né? Ele funda a Igreja Romana e puxa o cristianismo, fala, esse cristianismo é a nossa religião formal, oficial, né? Quando ele faz isso, os olhos de muita gente cresceu, mas não tenha dúvida. O quê? Um general fazendo isso vai ser de Roma, esse poder todo? Aí os nobres, né, aquelas pessoas que estavam naquele livro, eu quero entrar também. Eu quero também. E ali foi. Aí foi formando o quê? Primeira coisa, hierarquias. Né? E aí tinha que criar muitas liturgias, porque era uma coisa complicada, né? Criar situações mais complicadas, porque o povão não podia ter acesso a isso. O povão tinha que fazer o que a gente manda, nós somos os intermediários. Você quer falar com Deus, tem que falar com a gente. Né? Até pouco tempo, o Papa era infabilidade papal, né? Pois é. Mas antes era pior. O próprio padre ali era o intermediário, o bispo, tudo isso. E isso durou muito. Desde o século III até mais ou menos 1700, 1800. 1800. Né? E aí o que a gente tem ali? A gente tem a outra fase. A fase do símbolo das liturgias volta e suplanta a mensagem de Jesus, que era de pureza. Então, enquanto você tinha os sacerdotes judeus com aquela situação, Jesus vem, abre um hiato, por isso que eu falei que é um hiato, né? E depois vem de novo a Roma trazer para dentro do processo do cristianismo o quê? Todo o processo novamente de liturgia, rituais, só que é mais complicado, bem mais complicado. Missa só podia ser rezada em latim, quer dizer, o povo não sabe entender, entendeu? Então não faz diferença eles entenderem nada. Toda a situação, os pobres ficavam atrás da igreja, os ricos ficavam na frente. E tudo complicado para o povão. O povão tinha que aceitar as coisas. E assim perdurou. Mas a primeira coisa que acontece é que existe uma fusão entre a religião, entre os que comandavam a religião, que já eram nobres, que eram às vezes até generais, com quem? Com os reis. Ah, claro, né? Com os reis. Tá, fechou o cerco. Quem manda e quem é a religião que manda também. Você não sabia, tinha lugar que você não sabia quem mandava mais, se era o bispo ou se era o rei. E aí foi. Mas isso durou muito, gente. Isso foi do século III, IV, até mais ou menos 1800, 1792, a Revolução Francesa,
dá um basta. Mas quando ela dá um basta, porque a coisa já estava, não tinha mais condição. Né? Qualquer cientista que aparecesse era jogado às traças. Por quê? Porque não podia falar nada contrário à igreja, não importa se fosse absurdo. Tem uma lista, quem estudou no nível médio da escola, sabe quantos cientistas, né? E você fala Galileu, o próprio Newton, Copérnico, Kepler, todos eles que falavam de mundo, de astronomia, eram sacrificados, tinham que parar de falar, ou eram condenados, né? A situação de Galileu, que foi perdoado agora, não sei nem porquê, acho que ele falou, não interessa esse perdão, mas tudo bem, né? Não faz diferença alguma para o espírito daquele, né? Bom, aí, o que acontece? Essa fase chega no final, e aí na vida existe uma coisa que eu sempre falo que é o 880, né? 880. Então, se a religião e os reis comandava tudo as pessoas, de morte, tem as heresias, a Inquisição, as cruzadas, tudo isso aconteceu, Idade Média, toda essa situação, né, de morte e de tristeza. Aí se juntou ali burgueses, filósofos, cientistas, pessoas que tinham muito dinheiro, e falou, não, nós vamos dar um basta nisso. Começa com a Revolução Francesa, isso descamba para o racionalismo, para o iluminismo, coisas que são centradas onde? Na razão. Na razão. Isso é interessante, se você for pensar. Porque se antes as coisas eram na emoção, é bruxa, mata. Herege, né? Não tinha isso. Não, agora é a razão. É a razão. Por que é 880? Porque quando instituíram a razão, o iluminismo, tudo isso aconteceu, eles perseguiram quem? Os padres. Inverteu o negócio. Não foi assim, vamos arrumar isso aqui, vamos conversar. Não, vamos conversar, não. Vamos matar todo mundo. E começaram a matar os padres. Matavam. E aí, falasse de Deus, estava com problema. Então, eles não tiraram só a religião. Eles fizeram o pior. Porque a religião você pode até tirar, depois a coisa se ajusta. Tiraram Deus. Tiraram Deus da história. E tirando Deus da história, o que acontece? Você olha para um abismo muito profundo. Porque tirar Deus da história é um abismo muito profundo. Por que é um abismo muito profundo? Porque as pessoas não aguentam viver sem Deus. Não tem jeito. Não tem jeito de viver sem acreditar que tem algo maior. Não tem como. E o mundo mergulhou num abismo muito grande. E exatamente de 1940, 50 para cá, nós começamos a entrar no processo da transição planetária. Né? Estamos aí vivendo a transição planetária, mas começou a vir os espíritos migrados. Né? Aí já migrado diferente, migrado de uma situação que não foi permitido lá, mas para nós são um alto nível de moral e de intelectualidade. É outra história agora. Cada vez vai melhorando um pouco mais para nós, também não pode ser tão, né? E aí o que acontece? Nós chegamos na sexta fase, que é a fé raciocinada do Espiritismo. O Espiritismo pegou e falou, peraí, tem um problema, tem religião, tem a filosofia, tem a ciência, está tendo briga direto para cá, agora briga para lá. Agora... Não, vamos tentar arrumar isso aqui, vamos tentar juntar essa situação e melhorar isso daqui. E essa era a proposta do Espiritismo, de fazer com que nós tenhamos uma fé raciocinada, ou seja, use a razão junto com a fé. Tem a filosofia espírita, tem a religião espírita e tem a ciência espírita. Tudo que está relacionado à mediunidade, mundo espiritual, como tudo, um monte de coisa aí, ciência espírita. A própria cura, né? Ciência espírita. Essa é a sexta fase, mas tem uma sétima. Tem uma sétima fase. Que eu não vou falar agora, eu vou juntar ela com o final da outra questão que eu falei, que o Kardec fala na Revista Espírita, dezembro de 1863. Isso, dezembro de 1863. Você pode ir lá no Google, Revista Espírita, dezembro de 1863, as fases do Espiritismo. Aí você vai ler, Kardec escreveu. E ele diz assim, o Espiritismo tem algumas fases, né? Algumas fases que ele segue de trajetória. Então, a primeira fase foi a fase da curiosidade. O que é a fase da curiosidade? Irmão Fox e Mesas Girantes. Não preciso nem contar a história, só para quem não sabe nada disso. É a fase que as pessoas iam por curiosidade. Quero ver a mesa girar, a mesa está dançando, está batendo, né? Tudo isso virou uma curiosidade nos meios sociais, né? Daquelas pessoas que queriam lá para tomar seu chá, para ver as mesas balançando, todo esse aspecto. Fase da curiosidade. Isso durou um tempo, não durou muito. Durou até o Kardec lá, que ele precisava ir lá. Né? Aí depois a coisa começa a mudar. Depois vem a fase
do chamado período filosófico. Ali você tinha muitos filósofos, muitos pensadores naquela época. Era uma época em que a pessoa que tinha uma condição financeira melhor, uma cultura melhor, se envolvia com isso. E ali começam as discussões do porquê, do como. Começa essa discussão, que também é a implantação. Aqui nós estamos falando da implantação do processo. Ali vai se criando o quê? O processo filosófico da doutrina espírita. Esse é o segundo período. Depois nós temos o terceiro período, que é o período de luta. O que é o período de luta? Bom, agora para implantar isso aqui tem que vender livro, tem que divulgar, tem que fazer reunião, tem que fundar a casa espírita. E ali vocês vão lembrar do Alto de Fé de Barcelona, que queimaram todos os livros, inclusive os livros de espíritos. Aí é período de luta. É a luta de fazer alguma implantação de uma nova doutrina, de uma nova filosofia, de uma nova religião, que era muito combativa pelo catolicismo e até pelo protestantismo. E talvez seja essa a razão por que Kardec deu uma relutada inicialmente de chamar ela de religião, para tentar. Né? Tem algumas colocações que falam, não, uma pessoa pode ser católica e frequentar uma casa espírita. E, até hoje a gente fala isso, pode, mas uma hora ele tem que tomar uma decisão na vida, não tem jeito. Né? Quem é espírita e estuda sabe que não tem jeito, não dá para conciliar. Né? Depois vem a fase, que é uma fase, deixa eu ver aqui, desculpa, período de luta, depois o período religioso. Esse é o quarto período. É o quarto período, ou fase teológica do Espiritismo. E ele fala que é de breve duração. Por que de breve duração? Porque, na verdade, o Espiritismo, no início, era mais tocado no aspecto filosófico e científico, por muito tempo. A fase religiosa, onde você realmente começa a falar, estudar o Evangelho, e linka o Evangelho com a própria catolicismo, protestantismo, faz essa ligação religiosa, é uma fase que começou um pouco depois, e ele fala que é de breve duração porque ela tem um período. Ela tem um período, né? Fase da religião, não de religiosidade, é diferente. Né? E o sexto período. O quinto período é uma fase intermediária que vai acontecer, né, entre uma coisa e outra, e aí vem o último período, ou sexto período, que eu vou linkar com isso aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui. Lembra da fé? Então, sétima fase da fé, saindo da fé raciocinada. Aí tem uma coisa muito interessante que a gente, quando estuda, principalmente na filosofia espiritualista, a gente estuda as potências humanas e que elas têm um degrau. Tem um degrau. E a razão tem um degrau. A razão é uma potência maravilhosa para um mundo de expiação e provas, para um mundo que se inicia na regeneração, mas depois ela não acaba. Mas ela é suplantada por uma outra coisa. E aí eu vou ver o que Kardec fala e o que essa fase fala. A gente fala muito de intuição, né? Mas a gente, às vezes, confunde muito intuição com coisas muito corriqueiras. E intuição é uma coisa muito profunda. E ele vai dizer para nós, inclusive eu achei muito bonito, eu falei para a Grace, eu achei uma coisa muito bonita no livro que eu estava lendo antes de ontem, que ele fala exatamente isso, o Milanês. Né? Ele fala, a razão é um potencial imenso que a gente precisa, mas em algum momento a gente evolui e a intuição sobrepõe, não acaba com a razão. É como se fosse um a mais, é um plus. A intuição é um plus. E o Kardec fala para a gente assim, olha, a última fase do processo é o da regeneração social. A religião dá lugar à prática da religião. Religião e religiosidade, ele fala isso. No mundo de regeneração, você vai chegar no nível em que você não vai ter religião exatamente como as pessoas gostam, de toda formalidade e tal. Não é que não precise ter, mas não vai ser necessário porque as pessoas vão praticar. Na regeneração social, envolvimento com as pessoas, que é voltar no Cristo. Você volta no Cristo. É a mão na massa. É se envolver com as pessoas, é ajudar as pessoas, é participar. Você pode ter uma casa. Como os discípulos tinham a casa do caminho, você pode ter uma casa de acolhimento. Mas a religião verdadeira é a religiosidade. E ele diz aqui na sétima fase, como é que é no mundo de regeneração? Ele fala para a gente aqui. A fé que era da força, que depois virou fé raciocinada, isso não significa que não vai haver raciocínio e razão, não é isso. Vai ser a fé da sabedoria e do sentimento. Sabedoria e sentimento no mundo de regeneração. O que significa isso?
Significa que nós estamos num processo evolutivo. Não só nosso, mas de tudo que acontece na vida, das instituições, dos processos, da própria religião e o próprio planeta. Porque as pessoas falam assim, mas o que vai evoluir são as pessoas do planeta, não vai. Não é verdade. Não é verdade. O que acontece quando as pessoas evoluírem? O que elas deixam de fazer que estraga o planeta? A gente sabe quanta coisa. Não vão fazer mais. Então o planeta também vai ser melhor. Então, isso é importante entender. Não é que o planeta fala, agora eu estou em evolução. Não, não é isso. Mas se você mora numa casa, você não cuida dela, a sua casa vai estar ali, sofrível. Mas se você está numa casa, você respeita, você tem disciplina, você cuida da sua casa vai ser bonita, vai ser limpinha, cheirosa. Não é isso? Mesma coisa do planeta Terra. Então, o planeta Terra também vai entrar no processo de evolução, graças àqueles que habitam esse planeta. Então, esse processo de coragem da fé, ele se transforma com o tempo, e vai chegar um tempo, não chegou, nós ainda estamos na fé raciocinada, graças a Deus que estamos, né, porque já é bem melhor, mas vai chegar um tempo que a fé vai ser a fé da sabedoria, e quem já viu, existe um triângulo da evolução espiritual, você já deve ter visto muitas vezes, e mostra os espíritos puros, vai mostrando os espíritos de expiação e provas, o segundo grau, o terceiro, as classes, né, as ordens. E você vai ver que tem lá os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos benevolentes, depois tem os espíritos sábios, depois de sabedoria, depois superiores. Isso é interessante, não é? Como assim benevolentes? Depois vem os sábios, depois sabedoria? Porque a gente pode chegar num nível espiritual maior, que é um espírito de benevolente. Pode. Mas não tem muita sabedoria, porque focou de um lado. Não tem nada errado nisso. Mas você tem que passar por um caminho. Agora, por que a espiritualidade, por que os espíritos colocaram essa ordem? Porque percebe que isso pode acontecer. É mais fácil acontecer até. Porque quando o espírito desenvolve muito a intelectualidade e não desenvolver o moral, a queda é muito grande. O risco é muito grande. Um benevolente para desenvolver a sabedoria é menos risco. Porque ele já tem a moral, ele já sabe como se conduzir moralmente. Ele só precisa saber das coisas, entender melhor as coisas. Olha como a coisa faz todo sentido. É interessante que há muito tempo atrás eu li isso e falava, tem uma coisa errada aqui, está errado aqui. Está errado aqui. Então, gente, é isso. A gente precisa, então, compreender que nós estamos numa doutrina que se transforma com o tempo. Não há nenhum erro nisso. Isso é muito bom. Desde que a transformação tenha fundamento. E fundamento está aqui no Kardec, está aqui nos livros espíritas, né? Esses são os fundamentos que ele coloca. E ele já disse para nós, vocês vão entrar numa nova fase de regeneração. E se vocês entram, vocês têm que estar preparados para a maior religiosidade que vai ser necessária. A religião vai existir ainda no tempo, mas vai chegar uma hora, como diz Jesus, não é no templo, é de coração para coração. Né? E que Jesus nos abençoe, e nos ilumine, e muita paz para todos vocês. Bem falando de transição planetária, no começo